você considera, quando você ouve alguém falando bem, o que você considera que é um diferencial? Vamos ver aí, vamos fazer uma enquete. Quero todo mundo participando hoje aqui. Quando a gente pensa do que é feita boa comunicação, olha, dá até uma certa preguiça de começar a falar, porque é muita coisa. Mas eu gostaria de ouvir, na percepção de vocês, quando vocês estão diante de alguém que você diz, puxa, como essa pessoa me inspira, como ela me faz bem quando fala. O que é que ela tem de diferente? O que você percebe que existe na comunicação dela? E, para começar essa conversa, a gente precisa também pensar no que uma comunicação ruim traz como dificuldades. Toda essa nossa busca de melhorar a comunicação tem que ter algo que seja muito mais do que filosófico, do que teoria. Hoje, nas próprias redes sociais, tem muita gente falando sobre o tema comunicação, o que é muito bom, porque esse tema faz parte o tempo todo da nossa vida. Mas é importante que a gente não se torne teóricos, ou seja, pensar só na comunicação, na forma mais técnica de falar. Aí, simpatia, muito bom. Uma boa comunicação abre portas para os relacionamentos saudáveis e sucesso profissional. E exatamente isso. Quando nós pensamos nesses aspectos relacionados à comunicação, é importante que a gente tenha referenciais bem concretos que possam trazer a forma de nós buscarmos lá dentro o jeito que nós somos, a nossa autenticidade, a nossa verdade. Aí sim. Então vejam lá, boas histórias, com certeza, boas histórias fazem parte da boa comunicação. Ontem eu contei a história do camelo, foi tão interessante, porque essa é uma historinha que eu conto várias vezes e depois recebi várias mensagens falando, Cida, você tem que ter um símbolo do camelo no deserto, porque todo mundo gosta de ouvir uma história. E principalmente quando quem está contando se identifica muito com ela, fica mais gostoso ainda. Bem, além de boas histórias, de simpatia, nós temos também vários elementos que vão fundamentando a nossa história com a comunicação. E por mais que muita gente ache que não se comunica bem, porque não fala tão bem assim, pode trazer dentro de si a alma de comunicador. Podem acreditar no que eu estou falando. Eu sempre digo isso, que olha, às vezes a pessoa diz, mas eu sou muito tímido, eu sou muito travado, eu não me comunico bem. Ontem mesmo eu conversava com um cliente meu, que tem um sócio que também é meu cliente, e cada um deles tem uma característica bem diferente. Um é bem extrovertido e o outro é bem introvertido, exatamente o oposto. E o que acontece? Esse meu cliente que é mais introvertido, ele vai pensar em algum momento se boa comunicação, ele sempre cita o sócio dele. E ele sempre diz, não, mas eu não sou como o outro que fala assim, que tem facilidade, que tem isso, que tem aquilo. Veja lá que coisa mais séria. Ele não reconhece nele o potencial de comunicação só porque ele é introvertido. Então vamos lá, vamos já quebrar essa crença que limita tanto. Você pode se comunicar e fazer da sua introversão uma característica que dê até um charme para a sua comunicação. Então você não pode querer ser uma pessoa diferente do que você é para se adequar à comunicação. Não, você tem que adequar a sua comunicação ao seu jeito de ser, veja, hein? Isso é importante. E trabalhar ao máximo os elementos técnicos para fazer com que tanto você quanto a sua comunicação andem lado a lado, porque se você não tem essa capacidade de reconhecer que as tuas características pessoais são de fato as suas principais características na comunicação também, você acaba perdendo e sempre achando que a boa comunicação está no outro, está naquela pessoa que é mais extrovertida, que fala mais alto, que se comunica com todo mundo. E
você que de repente é mais reservado, mais reservada, acaba achando que não tem esse potencial todo. Pois nós pensamos que a comunicação, ela serve muito, teoricamente, para todos, ou seja, quando todos pensam, eu quero melhorar a comunicação, hoje todo mundo pode, mas nem todos vão desenvolver a boa comunicação. Ah, Silvio, muito obrigada. Então, olha, eu me sinto muito inspirada também por todos os meus alunos, inclusive por você, Silvio, sempre. O Silvio é meu aluno, sempre está aqui nas lives, fico tão feliz. Ele participa atualmente de um trabalho que é o Clube de Conversação, e no encontro passado, o Silvio fez a apresentação dele, e fez uma apresentação maravilhosa, falando sobre sustentabilidade, dando um belo de um chacoalhão, gosto da palavra, porque fez todo mundo pensar, meu Deus, o que que a gente tem que fazer urgentemente, porque não é possível desse jeito. E dessa forma, quando eu digo assim, olha, todo mundo, teoricamente, pode melhorar a comunicação, mas nem todos vão melhorar, muito disso tem a ver com a falta de entendimento do que precisa melhorar e como melhorar também. E outra perguntinha básica: por que precisa melhorar a comunicação? Não adianta só dizer, não, pois é, comunicação é muito importante, comunicação é tudo, mas não faz nada para resolver a melhora dela. E principalmente pela dificuldade de entender, de perceber quais são os pontos que precisam ser melhorados. Posso aqui dizer que uma boa comunicação começa por um elemento bem determinante. Sabe qual é? Gostar de pessoas. E nem todo mundo gosta de pessoas, ou seja, de estar com pessoas. E esse gostar não envolve ter que estar conversando o tempo todo, não, mas é se interessar, ter o desejo de se relacionar, de estar com alguém e se interessar por quem é essa outra pessoa. Isso é tão bacana a gente sentir que quando um bom comunicador abre a boca, ele abre com o propósito de chegar no outro. Eu gosto da definição da Glorinha Boit-Miller, quem está sempre por aqui sabe, vamos relembrar, a Glorinha é uma fonoaudióloga bem das antigas, digamos assim. Ela é uma senhora já com seus quase 90 anos e ela definiu a voz como sendo um abraço sonoro. E eu acho que essa definição ela cabe muito para uma boa comunicação. A boa comunicação é aquela que abraça o outro e faz com que o outro se sinta bem. Uma comunicação ruim é aquela que a informação foi dada, mas fazendo com que o outro não faça parte dela, não se envolva e não se sinta confortável. Então, veja, quem se comunica mal acaba tendo dificuldade na vida. E quando a gente fala, essa masterclass que eu vou fazer tem um objetivo claro, é mostrar o quanto que a comunicação assertiva pode abrir muitas portas na sua vida e fazer você conquistar novas oportunidades na tua vida, na tua carreira. Porque, é claro, se você começa a entender, puxa, então será que a minha comunicação, ao invés de abraçar, ela anda empurrando os outros? E eu pergunto aqui para vocês, quem que anda abraçando com a comunicação aí? Quero ouvir, quero saber quem que abraça e quem que repele. Claro, né, em alguns momentos a comunicação ela é mais difícil, não é o tempo todo que a gente tem que sair abraçando todo mundo, mas essa relação inicial, aquilo que você traz dentro de si, que é gostar de se relacionar, isso está sempre presente. E quem não gosta de se relacionar tem que lidar com isso. Principalmente porque se vai exercer um papel de liderança, que vai ter que guiar outras pessoas, ajudar outras pessoas, se não tiver uma comunicação que abrace, vai ter problema, vai ter muita dificuldade para se relacionar com o dia a dia e o desenvolvimento mesmo da carreira. E quantos profissionais andam tendo problemas muito sérios
por não reconhecerem as suas limitações, por nem sequer se darem conta que alguns detalhes é que vão fazendo com que essas oportunidades vão se afastando ou nem entrem no cenário porque não conseguem avaliar. E aí você me pergunta como saber em que nível está a minha comunicação? Ótima pergunta. Primeiro, está preocupada? Não é para se preocupar, é para começar a pensar a respeito. Afinal, a gente está aqui na série de lives que é Repense a sua comunicação. Olha, a melhor forma é você avaliar nos teus relacionamentos pessoais como que as pessoas te dão os feedbacks. Por exemplo, se falam que você se enrola para falar, se você fala muito rápido, ou se as pessoas estão sempre dizendo hã? Ou então, se você já recebeu algum feedback de, de não ser muito assertiva, de não se posicionar na hora que precisa, falar menos do que deve no momento que você deveria expor uma situação. Então, são algumas reflexões que você tem que pensar. E aqui, ó, eu mais repilo do que abraço, porque estou aqui para aprender e pôr em prática a minha comunicação. Muito bom, muito gostoso. Não, a gente não pode ser repelente. Às vezes, essa dificuldade mesmo de avaliar uma situação faz com que a gente não perceba as nossas atitudes que já estão super condicionadas e que fazem parte do nosso dia a dia e a gente nem se dá conta. Vou contar uma para vocês. Outro dia eu abri a porta da casa que eu passo final de semana, que é no campo, e eu abri a porta, era bem de madrugada, e eu queria chamar a cachorrinha, que sempre está com a gente, e, no entanto, tinham outros cachorros da vizinhança por ali, e eu fui tão sem empatia com os outros cachorros, eles estavam todos na porta, parece que eles estavam olhando para mim, sorrindo para mim, mas, no entanto, eu abri a porta e o meu interesse foi só achar a cachorrinha, que é minha fofa e amada, que está sempre com a gente. E quando eu abri a porta, quando eu fechei a porta, entrei, fiquei pensando, nossa, que falta de sensibilidade. Todos os cachorros só faltavam sorrir, só faltavam me abraçar, mas, no entanto, eu quis só dar conversa para minha preferida, digamos assim. Até é feio falar isso, mas ela era a minha preferida ali mesmo. E eu não fui empática e talvez eu não fui tão amorosa quanto deveria ter sido para aqueles cãezinhos maravilhosos. Mas é claro que, reconhecendo o erro, imediatamente eu abri a porta e resolvi, com um bom prato de ração, que na verdade era isso que eles queriam, e ao invés de me tornar repelente, eu resolvi abraçar. Então eu conto isso porque, no fundo, são situações que às vezes podem passar despercebidas. Quando você passa por alguém e não cumprimenta, tem lá um, um trajeto que você faz sempre, você vai falar com as pessoas, mas, no entanto, você já vai diretamente ao assunto, não faz um quebra-gelo. Isso acontece muito. Os bons comunicadores sabem da importância de uma conversa inicial, um quebra-gelo, para que todo mundo fique na mesma página, para que todo mundo se sinta bem antes de começar a tratar um assunto mais sério. Então, esse é um ponto que você pode verificar na sua comunicação, se você é uma pessoa seca demais, objetiva demais, dura demais, e às vezes faz como eu, abrir a porta e nem dei bola. Quer dizer, a gente tem que se corrigir e tem que se perceber. É claro que ninguém vai ser perfeito o tempo todo, mas é importante, principalmente nos relacionamentos do nosso dia a dia, passar pelas pessoas, torná-las importantes. E isso é tão gostoso, torna o dia tão mais agradável e fácil também de lidar. Aqui pareço um robô falando para a câmera. Veja, aí nós temos um outro aspecto
Meu desafio é falar com a câmera. Eu vou te dar, então, aqui uma solução maravilhosa para você falar com a câmera. Você nunca vai falar com a câmera se você tiver o desejo de se relacionar com quem está do outro lado da câmera. Você vai sempre, sempre olhar para a câmera, imaginando que você está conversando com alguém. E não é nem só imaginando, porque você tem que visualizar alguém do outro lado para que toda a tua construção de pensamento seja para o outro. Senão, a gente fica só conversando com o teórico, com o pensamento, e quando olha para a câmera, trava, porque aí você fica falando um monte de coisa que não te faz sentido, porque não tem eco, não tem o outro que vai receber. E isso acaba dificultando sempre a relação com a câmera. Se você olha, eu brinco, talvez alguns aqui já façam isso. Olhe para a câmera e veja um funil, que lá do outro lado tem uma pessoa que você adora e que você está conversando. Pronto, aí você pega a câmera e conversa. E fica de olho, porque sempre dá aquela vontade de querer já performar. Não, tenta trazer, tá, imagina que eu estou conversando com alguém aqui, agora eu vou conversar com alguém aqui. Experimenta e depois me fala, tá bom? Porque vai dar certo, com certeza. Você vai adorar gravar vídeo, porque aquilo que você tem para compartilhar pode favorecer a vida de um monte de gente e não é uma câmera nessa vida que vai dificultar a sua comunicação. O Rodolfo está falando que na casa dele sempre tem um o que você falou? Esse é um ponto que tem vários fatores. Ou você pode estar enrolando na hora de falar, ou você pode estar falando muito rápido ou muito baixo. Você tem que identificar. Por isso que quando eu falei, puxa, é muita coisa para falar sobre a comunicação, porque são muitos detalhes e cada um aqui tem um aspecto diferente. Aqui, ó, faz sentido quando eu estou na câmera, mas estou falando com alguém, é de boa? Claro que é. Veja, eu estou aqui com vocês, que coisa gostosa falar com vocês aqui. Hoje um cliente meu falou, ai, Cida, olha, eu entrei na tua live, como a pessoa participa da tua live? Eu falei, sim, nós somos um grupo pequeno, mas um grupo muito unido, que sempre está aqui interagindo, trocando uma ideia, muito gostoso. A entonação da voz em vídeos, olha, é a mesma da tua fala, e esse é um princípio que, se você tenta colocar uma outra entonação, você vai perder a autenticidade. A tua voz deixa de ser natural se você resolve impostar. Eu gosto de contar que no passado se usava muito o termo impostação vocal. Olha que interessante, no passado tinha-se o desejo de, ao falar, colocar a voz de uma forma mais imponente para ganhar um pouco mais de autoridade. Hoje, não precisa, nem para homens, nem para mulheres, não precisa querer inventar uma voz que não seja tua. Mas é importante que você saiba se a sua voz é boa ou não. Se sua voz não for adequada, se ela for muito fininha e te incomodar, e também incomodar as pessoas, faça um trabalho que reeduque a forma de usar a sua voz, e aí você vai usá-la com naturalidade. A pior coisa é você não gostar da sua voz e começar a usá-la de um jeito para dar uma disfarçada no jeitão dela. Ah, eu tenho que deixar minha voz mais grossa. Vai fazer isso de um jeito errado, vai forçar a tua voz, vai acabar tendo um problema e, e acaba sendo complicado. Como saber se sua voz é agradável? Gravando, gravando. E ao ouvir, olha, hein, eu vou dar essa tarefa para todo mundo aqui, porque eu estou falando a comunicação é boa. Vocês querem saber como eu vou saber se minha comunicação é boa, com tantos detalhes que você está falando. Você vai pegar um gravador do seu celular e mande uma mensagem para você. Olha, estou aqui gravando a minha voz, quero ver se ela é boa, se ela não é. Eu quero ver se. E vai contando. Hoje eu fiz isso, fiz aquilo, papapá. Vai ouvir? Me prometa, você vai ouvir primeiro levantando uma característica positiva. Isso é bem importante. Olha, aqui me parece que essa minha voz aqui, e eu ouço isso tão bacana. Ai, Cida, eu ouvi minha voz e achei que ela não é tão ruim assim, porque a gente precisa aprender a ouvir a voz. Bom,
Aí você ouviu a tua voz, vamos lá, situação 1, você ouviu tua voz e falou: minha voz é boa, eu gosto dela. Muito bem. Aí, exemplo 2, ouviu tua voz e falou: nossa, eu nunca tinha ouvido como a minha voz é fina demais, baixa demais, rouca demais. E esse é o ponto. Aí você vai para a segunda etapa. Você vai trocar uma ideia com alguém. Mas escute, o que você acha da minha voz? Pessoas que sejam de confiança, porque achar por achar não vai te resolver nada. Assim, você acha que a minha... Pergunte, se você precisar desse referencial, você acha que a minha voz tem a ver com o meu jeito de ser? Então, por exemplo, vocês estão me ouvindo aqui. Vocês acham que a minha voz tem a ver com o meu jeito? É uma coisa natural a gente achar que sim ou achar que não. E se, por exemplo, eu vou colocar aqui uma voz mais para cima, um pouco mais forçada, imediatamente essa voz não é correta. Então, Juliano, para você saber quando a sua voz está correta ou não, você precisa, em primeiro lugar, sentir. Esse ainda vem antes de gravar. Sinta se ela é confortável de ser emitida. Se eu colocar aqui uma voz fora do tom, eu vou colocar esforço. E aí, com isso, eu vou ter uma sensação de desconforto ao falar. E não é um desconforto muito intenso, mas ele está presente, porque eu estou falando fora do tom. Agora, se eu trouxer a minha voz para o tom normal, eu vou sentir conforto. Então, pronto, isso já é uma referência de voz, o uso correto da voz. Se você grava a sua voz e você é capaz de levantar características positivas e sentir que ela te traz conforto e você se identifica com ela, também é uma grande possibilidade de você estar usando a voz corretamente. Agora, quando você ouve a sua voz e todas as características te chamam a atenção de forma muito negativa, mesmo você tentando achar os pontos positivos, aí vale a pena você fazer essa consulta local com algumas pessoas e perguntar mesmo. Esse tipo de ajuda é muito válido. Assim, olha, às vezes eu acho que se fala baixo demais. Eu vivo recebendo clientes no consultório que não identificavam os seus problemas de comunicação, mas eram problemas bem sérios. Até que um chefe falou: escute, o que, que você acha de fazer um trabalho, porque tua voz é muito baixa? Olha, Rita falando isso daí. Ou porque você fala muito alto, uma coisa muito comum, fala muito alto no ambiente que está todo mundo trabalhando e a voz acaba incomodando os outros. São detalhes. Mas tudo isso passa por pontos extremamente práticos que você pode observar a sua voz. Oi, Mansur, tudo bem? Meu grande amigo aqui, doutor Mansur, já vou te convidar para uma próxima live aí, Mansur. Todo mundo adora quando você vem para o lado de cá bater papo comigo. E quando nós pensamos nesses aspectos, nós também precisamos pensar no seguinte: que as características de personalidade vão moldar a nossa comunicação. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito agressiva, você tende a usar a voz com mais força. E aí a comunicação, então, saindo da questão da voz, indo para uma forma mais ampla, você vai trazer mais força para a sua voz, para a sua forma de expressar os seus pensamentos, e aí você vai também impactar os outros com esse jeito de ser. Ah, mas eu não tenho que me adaptar aos outros. Não, você não tem que. Você pode. E aí você precisa avaliar. A timidez interfere na voz? Sim, se você, por uma questão assim de sentir que não pode lidar com ela, que não pode falar, que deixa de fazer as coisas, com certeza ela vai interferir principalmente no volume. Em duas situações, eu acredito que a timidez acabe interferindo muito. Primeiro, o fato de você falar mais baixinho,
querendo que ninguém te perceba, o que é um negócio terrível, é ou não é? Você tem que sentir que você está plena para falar e para ser ouvida. E outra de você nem falar porque realmente você não quer ser ouvida. Então, veja, aí você se distancia de uma boa comunicação. Talvez pela timidez você possa dizer, não, mas a comunicação não é comigo, é com você. É com todos nós aqui e nós precisamos saber lidar com isso. Não precisa perder a timidez para falar. Não venha com essa história de acreditar que perca a timidez em 7 dias. Quem que vai perder a timidez? Quem que vai perder o medo em 7 dias? Eu te sugiro que você não perca o medo jamais, porque ele é importante para a nossa vida. Só que a gente tem que aprender a lidar com ele, aprender a usar a comunicação de uma forma tão segura que o medo venha junto, sem problema nenhum. Você é meu convidado, medo, venha, que eu não vou fazer nenhuma objeção. Porque o outro ponto que eu gostaria de abordar aqui como fundamental para a nossa boa comunicação é uma dose de ousadia e coragem. A engraçadinha da minha filha, que deve estar presente por aqui, porque faz parte da minha equipe, a Luá, me mandou um vídeo colocando falou assim, nossa, quem diria você fazendo lives hoje, há 3 anos, quem diria você fazendo live hoje? Exatamente, eu não imaginei mesmo, e eu confesso que para mim é uma ousadia, eu sempre fiz parte do bastidor das pessoas, e para mim é uma grande alegria empurrar as pessoas pela comunicação, fazer elas brilharem. E foi desse meu dia a dia de consultório que eu senti a necessidade de compartilhar com mais pessoas. Mas isso me colocou no movimento que eu também não esperava. Ai, vou ter que ir, vou ter que fazer live. Mas olha a minha olheira, olha isso, olha aquilo. Vai, vai. E vai. E eu nunca imaginei hoje ter a alegria e o alcance que nós, eu digo nós porque eu tenho uma equipe maravilhosa, temos, e o quanto que a possibilidade de levar o meu trabalho mais longe faz com que a minha ousadia, que nem é tanto assim, tenha valido muito a pena. Ou seja, se você quer ter uma boa comunicação, você tem que tomar uma boa decisão de ter coragem e ousar romper com aquilo que você diz que não é capaz de fazer. E esse videozinho que eu estava perguntando, foi isso, eu estava perguntando no vídeo que ela gravou há 3 anos, ô Luá, o que é hashtag? Não, eu falei pior, eu falei, o que é esse joguinho da velha que a gente tem que colocar antes das falas? Gente, daí você cai no mundo digital e tem que entender 1 milhão de outras coisas para poder levar um conteúdo que chegue até você. É ousadia, porque tira a gente daquilo que, queira ou não, é a zona do conforto. Você está ali numa posição tranquila na tua vida, você já sabe muito bem aquilo que você faz, está tudo dando muito certo, você diz, mas eu estou com vontade de fazer algo a mais. E aí você tem que se virar internamente para se organizar para isso. Mas o desejo de me relacionar com mais pessoas me trouxe exatamente a possibilidade de eu dizer sim para isso que teria que ser uma ousadia. E se você então tem essa ousadia, faz um trato com você, quero compartilhar. E aqui vários colocaram sobre os vídeos, que é difícil gravar vídeo. Se relaciona com a câmera com um único princípio. A câmera é uma pontezinha que te leva até o outro. E quando você está muito conectada com essa ideia, você vai se sentindo muito à vontade para ir entendendo o processo, ir se aperfeiçoando. Não tem essa de achar, não, eu só vou me comunicar bem, eu só vou ter uma boa comunicação quando eu for perfeita, quando eu for perfeito, quando for o ou a melhor. Não precisa nada disso, até porque a gente nunca vai ser. Então já vai assim largando essa necessidade de achar que vai ter que ser o melhor. Imagina, principalmente aqui nesse paraíso de pessoas buscando informações e compartilhando informações, tem quantos milhões
de pessoas ao mesmo tempo fazendo o que nós estamos fazendo. E é natural a gente não querer achar que a gente precise ser um ser excepcionalmente melhor do que nós somos para poder conseguir comunicar algo que tenha consistência. Pense sempre nisso. Eu gosto de dizer que a nossa régua, quando a gente pensa numa boa comunicação, sempre tem que estar alta, em buscar sempre o aperfeiçoamento, mas não dá para ser esse tipo de altura, em que você nunca alcance, em que nunca valorize as coisas boas que você tem. A Dione diz assim, ó, falo muito pouco e eu me canso demais. Se eu falar um pouco a mais do que... Ó, se você falar um pouco a mais que você está habituado e cansa, é porque você tem uma baixa resistência vocal. Significa que tua musculatura não tem o preparo para trabalhar em boas condições por muito tempo. Tua musculatura, tuas cordas vocais. E para isso existem técnicas adequadas, vale a pena consultar com um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, para adquirir exercícios que vão te dar essa resistência vocal, principalmente se você usar a voz bastante no teu dia a dia. Agora, uma coisa que você, independente disso, pode perceber é se nessa situação que você cansa, você está falando fora do teu tom ou está falando muito alto. E a dica aqui vale sempre, vocês sabem, ache a sua voz no aham. Aham é o jeito que você tem conforto na sua laringe, na casa das suas pregas vocais. Se você sente cansaço, às vezes é porque você está com a laringe para cima, e isso vai impedir que a musculatura trabalhe da melhor forma. Desanasalar a voz. Olha, a boa comunicação pode ter voz nasal ou voz na garganta? Pode, mas vai ser ruído. Então, para você se comunicar bem, isso eu quero deixar aqui um trato para nós. Você pode se comunicar bem falando muito mal. Isso é verdade. A gente tem bons exemplos de pessoas que se comunicam, que transmitem as ideias e marcam a vida das pessoas, mas a comunicação é horrorosa. E pessoas que nunca pensaram em treinar a comunicação. Mas vamos aqui combinar que elas fazem parte de uma grande exceção. E por que a gente melhora os elementos que fazem parte da comunicação? Porque eles vão dar visibilidade para o seu conteúdo. Se você, por exemplo, tem uma voz muito nasal, você precisa entender, ela está me prejudicando em termos de compreensão? As pessoas reclamam, imitam, porque quem tem a voz nasal, às vezes, passa muito por isso, de ficar mais fanho, e você precisa, então, observar. Primeiro, se tem alguma IT que esteja te impedindo de respirar pelo nariz, ou seja, rinite, sinusite, às vezes desvio de septo, cornetos aumentados, e tem que ter alguma explicação no nariz para que a nasalidade esteja interferindo na tua voz. Então, o primeiro passo para resolver a nasalidade é ir a um otorrino e fazer uma avaliação de toda essa região. O segundo passo, não tem nada, o que é muito difícil, porque uma voz nasal realmente tem esse comprometimento de vias aéreas, que impedem o som de chegar no nariz, ou que vibram demais aqui. Porque a voz pode ser hipernasal ou hiponasal, vibrar muito no nariz ou não vibrar nada no nariz. E essa avaliação, então, vem para um otorrino, e, então, nasal em algumas consoantes. Nós temos nasalidade nos sons o M, ma, na, nha, tudo que for nasal vai ter que vibrar. Agora, se eu falo aqui, ó, banana, eu só posso vibrar no nana, não posso vibrar no ba. Se eu falo banana, aí é porque a voz é característica nasal, tá? Então, sempre tem que ir no otorrino para fazer essa avaliação inicial, para que então tenha um direcionamento da técnica certa. Eu brinco, mas eu acho que é bem verdade mesmo, porque eu visualizo isso. Nós, fonoaudiólogos, temos uma caixinha de ferramentas e
cada exercício tem que se adequar àquela necessidade. Por isso que é gostoso. Eu sou apaixonada pela fono mesmo, porque pelo estudo de vários detalhes, então está trancado aqui, que exercício que é bom, você vai achando o caminho para cada um e vai liberando dos fardos da má comunicação por não ter solução. Hoje eu digo com muita tranquilidade, todo mundo pode melhorar a comunicação, porque todos nós temos alguns pontos que vão trazer mais visibilidade ao nosso conteúdo. Então, é a nasalidade, às vezes é a falta de articulação, se você não abre muito a boca para falar, você às vezes tem nasalidade também porque não abre muito a boca, né? E o som vai todo lá para cima. Mas já sabe, tem que ir no otorrino primeiro para ver se é. Ou simplesmente não trabalha a musculatura no momento da mastigação. E quando você faz um bom trabalho mastigatório, você dá mobilidade para a musculatura que você vai utilizar na sua fala, isso melhora muito, mas muito a clareza. E se nós pensarmos assim, a gente fala, olha, como é importante falar com expressividade. O que é a expressividade? Dar ênfase, falar com ritmo, com pausas. Aí tem alguém que diz assim, tá, mas falar com boa voz, com boa dicção, o que vai mudar na vida do outro? Eu posso assinar e rasgar todos os meus diplomas que eu tenho na minha vida de estudo, dizendo o seguinte: muda tudo. Quando você diz, não, nada disso é importante, não. Eu afirmo que não existe a possibilidade de não impactar em nada. A voz, a dicção, a expressividade são elementos que valorizam todo o seu ser. É tão gostoso isso. Ontem, fazendo um trabalho com o cliente, ele fala enroladinho, e eu gravei, quando ele viu, ele falou, nossa senhora, nunca tinha me tocado que faz tanta diferença assim. E ele falou, as pessoas vão entender com mais facilidade o que eu estou falando. E fica mais bonito, chegando. Deixa eu ver se eu perdi aqui alguma. Aqui, ó, a Glaci. Eu sou essa pessoa, me comunico bastante, converso com todo mundo, tenho facilidade, mas percebo que minha comunicação não é clara. Mas olha que beleza, você pode resolver isso, não é? Porque tem solução. E eu falo muito tá. Não, precisa resolver isso. Tá louco. 3 frases, tá. Vício de linguagem. O que você vai fazer? Eu já dei aqui a minha dica de vício de linguagem, mas eu vou dar de novo. O melhor jeito, pode parecer brincadeira, mas o melhor jeito de resolver vício de linguagem é você pegar uma pessoa, pega um refém como caçador de vício de linguagem. Põe essa pessoa na tua frente e diz, o negócio é o seguinte, eu vou conversar com você e eu quero que você pegue, pode ser um papelzinho, alguma coisa, e você levante o papelzinho toda vez que eu falar tá. Pode achar meio bobo, mas o problema é que você fala o tá porque você não ouve o tá e não percebe que fala. E aí, com isso, a tua comunicação não é boa, porque esse tá aparecendo o tempo todo. Essa pessoa vai mostrar para você a existência desse tá visualmente. O que vai acontecer? Você está falando lá e vai pular um tá, e o teu catador já levanta o papelzinho. É uma brincadeira gostosa até. E você fica chocado, diz, meu Deus, mas como assim? Eu não falei nada? Falou. E ele está lá na função dele. Fala mais um pouquinho, tá. Levanta lá o papelzinho. Quando chegar na terceira ou quarta vez que vai sair esse tá, que já estava lá todo encaminhado, você ouve e você segura. Você faz uma pausa e no lugar de você tá, você não põe nada. E, na sequência, dominando muito bem, e isso vale, claro, para o né, todos eles, para o tipo, todos eles. E o que acontece? Com o passar do tempo, você reduz esse tempinho, esse espaço que caberia ali o tá, e ganha mais fluência, e a sua fala ganha muito mais expressividade. Vai fazer isso? Me conte se você vai fazer. Você já tem alguém que se possa pegar
como caçador e vício de linguagem, pega alguém que seja alguém que seja firme, porque você vai questionar que você não disse, mas você disse. E nada melhor do que alguém que te ponha no lugar e resolva esse problema, porque também, sabe. Eu acho que todos nós temos que trabalhar com uma atenção, porque às vezes uma palavra parece que gosta e fica querendo aparecer na boca na hora errada. Portanto, gosta da fala, diz, olha, eu acho que cabe aqui. Pare, se observe. Por isso que eu acho muito importante se gravar e observar qual é o vício do momento. Se tiver lá uma palavrinha aparecendo demais. Eu lembro quando comecei a gravar vídeo, tinha uma palavra que eu não consigo lembrar qual era, mas ela sempre aparecia e parecia tão natural. Mas um dia eu fui ouvir e falei, meu Deus, pare com isso, eu tenho que tirar. Meu chefe sempre analisa e está me ajudando. Isso, mas também não dá muita moral para o chefe ficar te corrigindo o tempo todo, porque senão cansa também. O sabe é interessante, porque pode ser até uma forma de você querer reforçar que o outro entendeu. Está ali desconfiando que o outro não entendeu bem, você joga um sabe. Bom, o que eu quero falar aqui nesse nosso finalmente, porque hoje eu tenho clube de conversação, é um momento especial, um momento de pessoas que realmente se cuidam na forma de falar, e que estão já num nível bem avançado de apresentações, é muito gostoso. Ali a gente pratica sempre a boa comunicação, né, Silvio? E eu quero finalizar aqui pedindo para vocês repensarem no dia a dia quais são os momentos que vocês se comunicam muito bem. Quais são os momentos? Conversando com uma pessoa que você ama muito, conversando com alguém no trabalho, alguém que te dê muita atenção quando você fala. Qual é o momento que você tem uma desenvoltura máxima na tua comunicação, que flui, que as tuas ideias fluem, que você se sente muito bem? Muito importante isso, porque a partir dessa análise, você pode começar a observar o que nesses momentos você tem de características positivas. Todo mundo tem um momento que a comunicação é melhor. Todo mundo tem. E a partir desse observar, você vai também fazer um levantamento do momento que você sente que a tua comunicação é péssima. Às vezes não é nem a péssima, mas que ela não é boa. Faz o levantamento. Por que que aqui ela não foi boa? Foi o meu interlocutor que não ajudou? Uma pessoa que não é interessada na fala do outro vai quebrar a comunicação do outro, vai interferir, não vai? Se você está falando alguma coisa e o outro está no celular, está fazendo outra coisa, o que vai acontecer? Você perde a tua concentração, a tua referência, e muitas vezes, se você tem que falar com uma pessoa que está sempre te quebrando a tua comunicação, faz com que você ali não tenha uma boa performance, mas não significa que você não se comunica bem, mas com aquela pessoa você vai ter que ajustar para que a comunicação se torne adequada. Como fazer no caso? Chegando para essa pessoa que está sempre ocupada, diz: você tem um minuto de atenção para nós conversarmos? E vai falar quando ela demonstrar interesse pelo que você está falando. Eu acho que a gente não precisa gastar saliva com quem não tem interesse. Às vezes a gente acha que tem que nada. Então, esse é um ponto que às vezes interfere muito numa boa comunicação. Já percebi que quando estou muito ansiosa, eu me comunico pior. Claro, porque a ansiedade faz com que os pensamentos se embaralhem, que a sequência vá embora e principalmente a gente não faz o outro entender o que a gente quer dizer. E em cima desse organizar, é que também nós vamos dando uma roupagem para a nossa ansiedade, ou seja, tá, calma, eu tenho que falar,
mas estou ansiosa, o que eu tenho que fazer? Segure tua onda, organize teu pensamento para que a outra pessoa te entenda com facilidade. Isso é. E se você falar rápido, você não está interessada. Ih, estou te dando uma dura aqui. Mas você não está interessada que a outra pessoa te entenda, porque para você ser bem compreendida, você precisa organizar o pensamento, usar uma sequência que facilite a compreensão. Se você começa já a falar rápido, do meio para frente, ninguém vai te ajudar. Guaci, você aguenta, né, Guaci? Está aqui para isso. Porque afinal de contas são reflexões que fazem você pensar. Na próxima vez que você estiver ansiosa, você vai lembrar: Cidinha me disse que eu preciso me comportar. E aí vai dizer: onde é que eu começo dessa conversa? E vai ver que você vai melhorar. É impressão minha ou tem gente que nos deixa? Claro que tem gente que deixa insegura. Sim, tem pessoas que preciso ajudar, mas nesse caso acho que preciso observar em mim. Sim, olha, e quer que eu diga uma coisa? Às vezes essa pessoa que causa insegurança no outro pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós. Porque às vezes as pessoas podem olhar para você por um prisma de autoridade, por isso, por aquilo, e você causar insegurança no outro. E, da mesma forma, se alguém te causa insegurança, é porque você está vendo essa pessoa de uma forma que, que não te deixe confortável. Às vezes a pessoa é arrogante, pode ser mil coisas, e isso vai causar, vai impactar. Mas o gostoso, isso é uma coisa que, durante a minha vida, conversando e tratando diferentes profissionais, eu aprendi. Às vezes, uma pessoa que é considerada arrogante, que ela é arrogante em todos os lugares que ela vai, e ela tem essa dificuldade e não percebe que ela tem essa dificuldade, o ideal é que você olhe para ela, mesmo sabendo que ela é arrogante em outros lugares, sem julgar, e olhando para ela como uma pessoa legal. Olhe para ela, não é querer fantasiar as coisas, mas realmente foque em alguma coisa que ela tem de positivo. Sabe por quê? Porque você consegue achar esse caminho para entender. A maioria das pessoas arrogantes que deixam as outras inseguras ou que são excessivamente agressivas, impositivas, elas carregam uma grande insegurança. Mas aquilo está tão moldado, está tão fortalecido para que isso não transpareça, que acabam realmente impactando na vida dos outros. Mas você está aqui repensando a sua comunicação e não vai deixar uma coisa dessa acontecer, porque você vai olhar para ela e falar: tá, estou sabendo. Ele ou ela é uma pessoa legal. Eu vou aqui dar um crédito para conhecer melhor essa pessoa, pode ser um chefe, alguém, mas olha, uma coisa eu vou pedir para vocês: não deixe nenhuma pessoa intimidar vocês em situação nenhuma. Ninguém tem o direito disso e a gente precisa ter muita atenção. A comunicação não é para amador, não, porque a gente vivencia muitas situações no dia. Se você não se posiciona, você fica à mercê do posicionamento dos outros. Se alguém não é legal com você, você vai moldar a tua comunicação naquele momento com aquela pessoa que não é legal. Hoje eu achei muito bacana porque eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me falou assim: tudo bem você anunciar no Instagram, a gente está anunciando porque a gente vai fazer um evento, esse evento é gratuito para quem recebe, porque para quem anuncia não é nem um pouco, existe realmente uma intenção de me desenvolver no meu online aqui, poder levar o meu curso online para mais pessoas, isso me dá um prazer enorme de poder proporcionar uma masterclass, mas ela não é de forma nenhuma gratuita para quem faz. Existe um trabalho imenso para produzir um evento, e um evento de muito valor. E essa pessoa me falou: tudo bem você anunciar, mas eu não estou interessada no teu, é interessante você ver
porque eu não tenho interesse no teu conteúdo e talvez seja interessante você rever o público-alvo. E eu ouvi isso, e eu acho que as pessoas são sempre muito gentis e muito legais comigo, e, e eu li isso e fiquei agradecida por ela mesmo. E, e aí falei, puxa, como será que ela não vai mais receber o meu anúncio? Não tem como, não tem como, vai passar. Vocês que estão aqui dando a minha live, sinto muito, vocês vão receber algumas informações e tal. Aí eu falei, como é que eu vou resolver isso? Porque ela está no direito. Aí eu falei para ela, olha, eu agradeço muito a tua atenção de me passar isso e, e eu preciso te dizer que, infelizmente, a gente não tem controle sobre isso. Mas toda vez que algum anúncio meu passar na tua frente, sinta-se abraçada e imagine que eu estou passando para te dar um excelente dia. Ai, meu Deus. E aí foi tão gostoso, porque veja, e realmente eu fiquei pensando, puxa, como é que eu quero passar na frente dela, no feed? Me comunicando bem. Aí eu falei isso para ela, foi tão legal, ela respondeu e nos tornamos amigas. Ai, mas é assim, eu acho que tem coisas na vida que a gente tem que decidir como lida com as situações. Por quê? Veja bem, eu canso de ver anúncio que me irrita, que me incomoda, coisa e tal. O que, que a gente vai fazer? O marketing digital é isso, não tem o que fazer. Se a gente incomoda um pouco, já vai pedindo, ó, desculpa, mas infelizmente é isso, porque para meu assunto chegar onde você está, eu preciso fazer uma força muito grande. E não é fácil, porque aqui a gente está com milhões de pessoas que investem milhões na história, então veja lá, né? Não é, Glaci? Eu teria enchido ela de desaforo. Ai, 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 meu Deus do céu. Então, veja, não adianta, o desaforo só vai fazer com que a gente ative o nosso fígado. E a gente tem que dar o direito do outro, enfim, não gostar das mesmas coisas que a gente gosta, de ser quem ele é, quem ela é, e pronto, ponto final. Então, a minha mensagem final nessa live é o seguinte: você tem uma boa comunicação, com certeza. Pode despertar mais essa boa comunicação? Sim. Vai buscar o teu referencial próprio. Não vai ficar procurando a boa comunicação no outro. Procure, no momento que você está no seu dia a dia, qual é o melhor momento da sua comunicação. Ótimo, identificou. Vai fazer um levantamento do porquê que ela é tão boa assim. E depois você vai também esmiuçar qual é o momento, qual é a situação que você é péssima ou péssima na comunicação. E vai também fazer essa análise e perceber o que eu posso trazer desse momento aqui, dessa situação, para esse momento que alguém está me intimidando. Não fica bom assim? Fica. Olha, Glaci, você fez um transplante de fígado mesmo? Meu Deus, olha, a gente conversando e brincando aqui. Dizem, né? Mas isso daí não é ciência, isso daí é dito popular. Então não se preocupe com isso. Wesley, viu meu chamado, melhorar a sua oratória? Fono seria o melhor caminho? Conhecimento a respeito da comunicação, não só a fono isoladamente, mas todo o conhecimento no entorno. Eu trabalho com neurocomunicação, pela minha formação, pelo meu doutorado, que me deu essa possibilidade de abraçar tudo que eu fazia como fonoaudióloga e tudo que eu fui estudando no meio do caminho, no decorrer da minha profissão. E a neurocomunicação é uma das faces do treinamento da comunicação que propõe o desenvolvimento de uma comunicação assertiva, natural e autêntica. Então, esse é o meu caminho. Não quero que ninguém se torne quem não é, buscando, performar, fazer uma coisa diferente. A gente tem o nosso jeito de ser e a gente precisa entender o que a gente pode melhorar. Mas o que desse nosso jeito nós precisamos ousar e dizer: essa sou eu.
Então, é esse que é o nosso momento aqui. Rodolfo está escrevendo no chat para treinar a comunicação também. Claro, Rodolfo, bate um papo aqui comigo sempre. Eu adoro vocês aqui conversando e contando um pouquinho de vocês também. Como melhorar a finalização de um assunto? 3 por 20, e sempre achar no final de uma conversa, a gente já está aqui no final da live, mas vamos lá para mais essa questão que é bem importante. Quando você finaliza, você fecha o teu pensamento com tudo aquilo que você começou, transitou e entrega para o outro levar. Então, por exemplo, ó, pegando aqui na minha live, eu comecei, não estavam todos aqui ainda, mas eu comecei falando sobre a proposta dessa série de lives, dentro da série Repense a Sua Comunicação. Falei que o meu objetivo é que vocês repensem a comunicação para que desenvolva uma comunicação mais assertiva que impacte de forma muito positiva na vida e na carreira. E quando você vai fechar, você tem que fechar trazendo isso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fechando a live e falei sobre a Masterclass, dei uma ação para vocês fazerem. Quem não se inscreveu ainda, corre na bio para se inscrever, tá certo? E aí você conclui. Não é simplesmente parar de falar. Conclui, fechou, pronto. E aí vai, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Ah, obrigada, que bom que vocês gostam. Eu também gosto muito de estar aqui, muito mesmo. Por isso, estarei aqui amanhã de novo. Claro, a gente está nessa série Repense a Sua Comunicação. E olha, já fechei a live, o assunto já fechou. Só quero aqui agora, não consegui fazer nenhum stories, mas tem alguns alunos aqui. Parabéns, ontem nós fizemos o palco virtual, que é um exercício de apresentações. Os alunos fazem apresentações das suas casas, num palquinho improvisado, mas para toda a turma. Então é o momento que o coração bate mais forte, porque vê aquele Zoom cheio de gente lá. E ontem, especialmente, os temas foram de tanta sensibilidade, e uma coisa que me marcou nesse treinamento foi a capacidade de entrega dos alunos, contando as suas dificuldades, por que buscaram o curso de comunicação, onde é que a comunicação travava a vida delas e o que estão conseguindo fazer a partir daí. Por isso, no sábado, eu vou fazer uma live com alguns alunos. Sábado é dia de treinamento com eles também, e no final da manhã nós vamos fazer uma live bem especial. Então, nós temos live amanhã, às 6 da tarde, e no sábado, 11h40 da manhã. Vai ser intensa essa nossa jornada, espero que possa contribuir muito para a comunicação e, é claro, para a vida de vocês, para a carreira, porque quem se prepara chega mais longe. Beijo, pessoal. Uma ótima noite para vocês. Muito obrigada pela participação e até amanhã. Espero por vocês, hein?